Hoje nós vamos de receitinhas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mulheres SV, eu sou a Kellen e no vídeo de hoje nós vamos misturar os dois mundos, a culinária com a culinária também, não é dois mundos, mas vamos juntar um mais um, né? Então no último vídeo que eu fiz aqui sobre armazenamento, vou deixar o card do vídeo aqui em cima, eu comentei um pouquinho sobre o como armazenar os alimentos, o porquê, questão de valor, questão de durabilidade, tudo isso. E eu tinha bastante estocado, como vocês viram lá, farinha de mandioca. Essa aqui, a comunzinha, né? Essa aqui é da marca aqui da cidade, mas farinha de mandioca. Eu fiquei me perguntando na época, pô, mas farinha de mandioca dá bastante sustância, é bastante barato, você acha em todo o mercado, por exemplo, aqui na cidade tem produtores locais, então a disponibilidade em frente a uma crise dela é muito maior porque vem da própria cidade. No caso, eu não corro risco de, por exemplo, aqui isso aqui é polvilho doce. Eu não sei se tem fábrica de polvilho doce aqui na nossa cidade, então se for para vir de fora, talvez falte o polvilho doce antes do que a farinha de mandioca, entendeu o raciocínio? Mas o assunto hoje é, farinha de mandioca, normalmente a galera usa para fazer pirão, seja pirão de peixe, pirão de água, pirão de tudo que é coisa com feijão, e principalmente farofas. Então frita ali um baconzinho, bota a farofa de mandioca, frita uma calabresa, farofa. Tem várias, tem 1 milhão de tipo de receitas de farofas mais incrementadas, onde a base é a farinha de mandioca. Mas, pô, eu vou armazenar vários quilos de farinha de mandioca para só comer pirão ou só comer mandioca? Mandioca não, ou pirão ou farofa? Aí eu fui na internet pesquisar algumas receitas e eu achei várias receitas de farofa com a farinha de mandioca, mas também algumas diferentonas e uma delas eu vou testar aqui hoje com vocês. Lembrando, eu vi os ingredientes, eu botei numa sacola, vim aqui pro rancho para gravar, eu não testei em casa. Se der errado, vai aparecer errado no vídeo também. Se ficar ruim, é a mesma coisa. Então nós vamos fazer aqui uma massinha, como se fosse uma crepioca, uma tapioca, uma massinha para fazer panqueca ou comer com queijo e presunto. Eu trouxe queijo e presunto para isso. Então você vai fazer ele, talvez dê até para fazer uma massinha para lasanha, mas é uma massinha, pode botar assim ó, na frigideira, tipo um Rapidez, mas na base da farinha de mandioca e de polvilho. Eu escolhi essa receitinha porque ela é bem simples, com ingredientes simples, para nós testar aqui em vídeo. Então na realidade nós vamos utilizar 1 xícara de farinha de mandioca, 2 colheres de sopa de polvilho doce, 1 xícara de água quente, 1 colher de óleo e 1 pitadinha de sal. Além dessa receita, eu achei uma outra bem interessante, que é de paçoca com farinha de mandioca. Mas ela é um pouco mais complexa, então eu não teria habilidade para fazer assim de primeiro, eu teria que testar antes. E eu também não tenho os ingredientes que eu precisaria e nem os equipamentos. Eu vou deixar a receita aqui na descrição do vídeo, vá que você queira arriscar, né? Mas teria que torrar a farinha de mandioca, torrar amendoim, triturar a farinha de mandioca com amendoim num processador. Eu não tenho processador, então não vai dar para estar testando, esse tipo de receita agora, mas interessante, né? Paçoca com farinha de mandioca. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e depois, se você fizer testar e gostar, me deixa aqui nos comentários se você gostou da receita. Vamos para o preparo então. Vou pegar aqui um pote e vou colocar dentro então uma xícara de farinha. Vamos colocar 1 xícara de farinha, 2 colheres. Só isso. Sei não, hein? 2 colheres. Aí agora, 1 pitadinha de sal. Que é 1 colher de sobremesa, de café, né? De chá. Aí 1 colher do óleo. E misturar bem. Tá me dando uma agonia fazer isso sentada, mas eu não achei um enquadramento para eu conseguir isso sozinha. Vou botar o tripé aí para mostrar para vocês e me filmar também. Então, misturei bem os secos. Agora nós vamos colocar a xícara de água quente. Vamos colocar aos pouquinhos. Botei metade, nem metade, um pedacinho, vai. Vamos misturar. Essa massa vai ter que ficar no ponto de sovar. Então tem que ir botando água aos pouquinhos. Ó, ela encheu de gruminhos, agora vou botar um pouquinho mais de água e mexendo até dar o ponto de sovar.
Eu botei a xícara inteira. E eu devia ter colocado aos pouquinhos, como eu disse, né? Mas acho que vai dar. Não, ó. Então ela ficou grudenta. Aí aquele esquema. Agora bota mais um pouquinho de farinha só ao ponto pra ela dar de sovar. Ó, ela já ficou no ponto de amassar. Vou testar assim. Eu confesso que quando eu vi a receita e não vi que tinha, e vi que não tinha ovo, eu achei estranho, né? Devia ter pelo menos um ovinho para dar uma liga, mas não tem. Ó, por isso que essa tábua está aqui. E tem que sovar a massa de 2 a 3 minutos. De novo, fazer isso sentada não é legal. Bom, eu já estou aqui há uns 2, 3 minutos sovando. Ela realmente fica uma massinha estranha. Não parece que vai dar certo. Se não der certo, talvez eu teste a próxima vez botar um ovo junto para dar uma liga. Daí com certeza vai ter que colocar um pouco mais de quantidade de farinha, de polvilho. E lembrando que isso aqui é interessante porque ele é uma receita sem glúten. Porque tanto o polvilho quanto a farinha são feitas de mandioca, não tem nada de trigo, nada de outras coisinhas. Então, teoricamente, é uma receita mais saudável. Agora, pelo que diz lá na receita, eu vou dividir essa massa em 4 partes e dar uma achatadinha nela pra botar na frigideira. Agora vamos achatar. E o meu super rolo. Por isso que... Bom, não vai dar pra achatar muito, porque ela fica quebradiça. Corta e vamos voltar com uma solução. Voltamos. O que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho mais de óleo, então talvez tenha que colocar um pouquinho mais, mas no começo do vídeo, até pela receita, eu coloquei 1 colher. Depois disso, agora amassando mais, eu coloquei pelo menos mais 2 colheres. E talvez se botasse a terceira, ia ficar melhor, que daí ele dá mais o grude, né? Que já que não tem o ovo, por exemplo. Aí eu fiz uma bolinha aqui e dei uma coisinha com o copo, né? Uma achatadinha. E ficou assim, ó. Pelo menos já consigo manusear. Agora, então, vou fazer os outros aqui. Pelo menos acho que... Bom, tentar fazer uma maiorzinha. Depois nós vamos para a panela. Agora vamos para a panela, devidamente limpa, com um fiozinho de óleo, passei um guardanapo só para tentar não grudar aquilo ali. Então, agora ela já está ali com o fogo ligado, aquecendo. Vamos para a primeira massa, então. Olha que interessante, já tá aqui uns 3, 4 minutos, demora, porque eu vou deixar cozinhar aquela farinha para não ficar com gosto de cru, né? Mas ela tá começando a criar bolhas de ar, ó. Ó como tá levantando a bolha aqui. Ó. Agora vamos testar o seguinte, botar um pouquinho aqui, ó, uma fatia, um pedacinho de mortadela e queijo, que é como normalmente eu faço a crepioca, ou com patê de atum, só dobrar no meio aqui, ó, para derreter o queijo, e vamos provar. Aqui está pronta a primeira. Se ficar bom, eu termino de fazer essas duas aqui, porque realmente demorou uns 5 minutos ali no fogão. Não é que nem a crepioca, por exemplo, que só dá uma chunchadinha de um lado para o outro. Talvez eu possa testar, fazer a crepioca com a farinha de mandioca e ovo, para ver se dá liga para fazer uma panquequinha também. Mas, vamos experimentar esse aqui agora. Então ela tá bem sequinha. Ela não fica com tanto gosto de farinha. Tá, não é... Talvez falta um pouquinho de tempero. Além de sal, colocar outras coisinhas para deixar a massa um pouquinho mais temperada. Quem sabe um orégano, ervas finas, alguma coisinha assim. Agora, deixa eu pegar aqui a faca. Ó, ela fica meio borrachudinha. Ó, não sei se vai mostrar aí, mas ela tá bem cozida no meio. O queijinho derreteu. Na realidade, você não sente o gosto da farinha de mandioca. Você não sente o gosto de quase nada, né? A massa não tem gosto. Eu senti o gosto da mortadela, que é bem forte, com queijo, né? Olha, eu até que gostei.
Não é algo que a gente possa fazer assim a todo dia, porque realmente demora. Mas é uma opção muito legal de fazer com farinha de mandioca, porque às vezes a gente acha que só pode fazer farofa, que só pode fazer pirão. Não, a gente pode fazer também uma massinha assim. O que eu mudaria da receita? Eu vou tentar experimentar colocar ovo para ver se dá uma... Não tem outra palavra para usar, uma liga melhor, né? Uma consistência melhor na hora de sovar, na hora de grudar e talvez até na hora de fazer ali na frigideira para ela cozinhar um pouco mais rápido. Colocaria mais temperos, não só o sal, e um pouquinho mais de óleo, assim como eu já tentei colocar aqui. Ao invés de colocar uma colher, talvez umas 4 colheres ali. Eu não vou dizer medidas, mas porque eu não tinha nenhum copo de medição aqui. Mas usaria, assim, umas 4 ou 5 colheres de óleo. Ela não ficou oleosa com essas 3 colheres, então talvez mais umas 2 não ficaria ruim. Pegando ela assim e comendo. Não, realmente é comível. Fica gostoso. Não tem gosto, mas assim, é que nem uma tapioca, vai, que tapioca também não tem grandes gostos, tem gosto do recheio que você coloca. Então, eu acho que eu só alteraria isso, da questão de botar um pouquinho mais de tempero, talvez testar com ovo, não que seja necessário, mas eu gostei. Me deixa aqui nos comentários se você vai tentar fazer esse teste desta tapioca, dessa massinha, desse pão de farinha de mandioca com polvilho. Eu usei o doce, mas eu acredito que não muda nada usar o polvilho azedo. Na receita estava doce, eu tinha o doce em casa, então eu utilizei. Mas se eu não tivesse o doce em casa, eu ia testar fazer com azedo, que eu tenho também. Eu vou terminar sim essas aqui, porque eu não almocei justamente para vir aqui gravar algo de comida. Então, ficou bom o suficiente para eu ligar o fogão de novo e esperar mais uns 5 minutinhos cada uma para me alimentar, porque isso aqui realmente deve dar uma boa de uma sustância, porque pesa. E eu vou ficando por aqui, mas não antes de falar da Morgantes, a joalheria que patrocina aqui o Mulheres SV. Na descrição desse vídeo você encontra os links do site, do Instagram, e usando o cupom MSV5 você garante 5% de desconto em qualquer compra, inclusive se você resolver comprar o conjuntinho Mulheres SV. E é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e tentem experimentar essa receita aí na casa de vocês. E até mais. Tchau!